Olá, pessoal. Vamos continuar então com a nossa aula sobre a aliança de sangue. E vamos pegar então a nossa Bíblia, né? Que hoje nós vamos manusear com muitos versículos muito legais, onde vocês vão aprender um pouco mais sobre a aliança. E agora nós vamos ver sobre a nova aliança, né? É onde vem a participação de Jesus. Na Bíblia, lá em Hebreus 13:8, fala que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Sabe por quê? Porque Deus, ele é fiel, mesmo que nós sejamos infiéis. Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Nós vemos a sua fidelidade, ela é expressa em todas as suas alianças. Deus, ele começa então a nova aliança, é lá com Abraão. No momento em que Isaac foi levado para o altar de sacrifício, e Deus diz que não precisava sacrificar o filho, porque ele enviaria o seu descendente e iria abençoá-lo. Deus, então, ele selava um compromisso ali diretamente com a humanidade, de trazer o seu filho através da aliança de sangue. Abra sua Bíblia ali em Gênesis, no capítulo 3, verso 15. Gênesis 3:15, vamos lá, vamos acompanhar comigo aí para poder ficar legal a nossa aula e ficar tranquilo, e você participa também. Gênesis 3:15 diz assim, achou? Beleza. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, mas tu lhe ferirás o calcanhar. Show, né? Pois é. Jesus, ele é o prometido de Deus. Ele é a semente de Deus que vai esmagar a cabeça da serpente. Jesus, ele é o revelado como o Cordeiro de Deus, que vai tirar todo o pecado do mundo. Ele é que é o bode expiatório. Jesus é aquele que se assentará no trono. Ele vai governar todas as nações. Por que era necessário que Deus viesse ao mundo, ao encontro do homem desse jeito? Vamos lá. Pega lá na sua Bíblia. Salmo 115, no verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Deus, ele não entregou a terra para o diabo, não, e nem para os anjos. Ele entregou a terra, foi para os homens. Então, somente um filho de homem é que podia agir legalmente na terra. Concorda comigo? Pois é. Então, Deus, ele nunca faz nada pela ilegalidade. Não. Deus, quando Deus vem em direção ao homem, ele vem de forma legal. Deus, ele não faz nada, sem antes revelar aos seus profetas, por causa dessa legalidade, né, dos homens. A terra é dos homens. O homem é que deveria ser o senhor da terra. Mas, infelizmente, ele quebrou essa harmonia, né? Então, se um homem quebrou a aliança, somente um homem seria capaz de restaurar essa aliança. Vamos lá na Bíblia mais uma vez? João capítulo 10. João capítulo 10, nos versos 1 até 3, né? Fala assim: em verdade, vos digo, o que entra pela porta do aprisco das ovelhas, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então, aquele que não entra pela porta, ele é assaltante, né, e ladrão. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre as portas. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Legal. A terra, gente, ela não é morada de demônios. Os únicos que podem agir na terra são os homens. São os homens.
O diabo, para poder agir aqui na terra, ele estava de forma ilegal, porque ele não tem corpo como nós. Ele não tem corpo. Então ele precisou invadir o corpo, um corpo na terra para ser usado. Então quando Deus entra na terra, ele não entra pela janela como se fosse um ladrão, como se fosse um salteador. Não. Ele entra pela porta. Pela porta. E qual é a porta que Jesus entrou? Ah, essa é ótima. Qual é a porta? Qual é a porta? Como sabemos que nós somos seres humanos? Nós nascemos de uma mulher, lógico. O diabo, quando entrou na terra, ele usurpou do corpo de uma serpente. Jesus não. Jesus ele entrou pela porta. Ele é nascido de mulher. Ele entrou pela porta. O apóstolo Paulo ele fala para nós assim, porque só há um mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo, o homem. Ele fez tudo de forma legal. Ninguém pode revogar a nossa redenção. Ninguém. O nosso resgate. Por quê? Porque ele vai nascer de forma sobrenatural. Da mesma forma que Isaac nasceu. Em Lucas 1:26, quando o anjo aparece para Maria, ela fica assustada. Aí ela pergunta para o anjo assim, mas como eu vou ter filho se eu não conheço o varão? Aí o anjo responde para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo. A sombra do Altíssimo te cobrirá. E a mesma coisa nós vamos ver que aconteceu lá em Gênesis, lá no início. Em Gênesis, no capítulo 1, lá no verso 2, fala assim, a terra era sem forma, vazia. O ventre de Maria era aquele ventre puro também. Um ventre puro que não conhecia varão. Só um milagre, né, gente? Aí vem o nosso versículo, vamos lá. E o Espírito de Deus virá sobre você. E a virtude do Altíssimo te cobrirá. E o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. É bênção demais. E a terra que era sem forma e vazia, também era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre aquela terra. E Deus disse, haja luz. A palavra de Deus ela foi liberada. Foi liberada. E o que era impossível aconteceu. Era impossível. O Espírito de Deus, então, que estava sobre o ventre de Maria. Aí Deus foi e liberou a palavra. A palavra de Deus foi liberada sobre a vida dela. E ela creu. E ela disse, eis aqui a sua serva. Cumpra-se em mim, segundo a sua palavra. Quer dizer o seguinte, eu recebo a sua palavra. Essa palavra, ela veio ao ventre de Maria, né? E Jesus, ele nasce de forma sobrenatural. Foi assim que aconteceu, pela palavra liberada. Então, Jesus, ele só nasceu porque Deus disse que ele iria nascer. Simples assim. Ele não nasceu como qualquer homem. Não. Ele sendo Deus, né? Ele era Deus também. Ele não teve por usurpação de ser igual a Deus. Antes de tudo, ele se esvaziou de si mesmo. Ele assumiu a forma semelhante ao homem, tipo nós assim. E se rebaixou a ser servo. Ele morreu na cruz. E morte de cruz. Ele vem então para tomar o nosso lugar e fazer uma aliança conosco. Jesus, ele cumpriu os 9 passos da nova aliança. Só que tinha uma diferença. Antes, como eu expliquei anteriormente os 9 passos para vocês, nós falávamos de símbolos, né? Agora,
com Jesus, não tem mais símbolo. Sabe por quê? Jesus, ele é a realização. Ele é o significado de todos os símbolos. Ele é a realidade que cada símbolo apontava. Ele veio para dar significado para cada símbolo. Tudo que ele fez foi verdade. Sabe por quê? Porque ele é a própria verdade. Jesus é a verdade. Ele sendo filho do homem e sendo filho de Deus. Ele tinha autoridade legal e divina de conquistar toda a nossa redenção. Ele podia fazer isso. Jesus, então, ele cumpriu cada passo da aliança. Vamos ver? Jesus, então, cumpre cada passo da aliança. O primeiro passo que ele cumpre é a troca de túnica. Primeiro passo, troca de túnica. Por quê? Ele troca de vida. Porque essa troca de túnica simboliza vida. Vida. Ok? Ele veio para trazer essa realidade para nós. Ele dá a sua vida por nós. Ele dá a sua vida por mim e por você. Então, como nós tínhamos que trocar de roupa, ele pega a minha roupa suja, a minha roupa imunda, essa roupa trapo de imundícia, muito velha, a natureza velha, né? Cheia de doença, cheia de pecado, cheia de derrota, cheia de maldição. Jesus pega tudo isso. Aí ele vai, ele me dá a sua roupa nova, sua roupa limpa, cheia de glória, cheia de santidade. Isso é a troca de túnica. Jesus, ele toma quem eu sou e me dá quem ele é. Ele se torna homem para que eu me torne filho de Deus como ele é. Ele se faz carne para que eu possa ser um espírito recriado e ser unido a Deus, porque ele se une ao Senhor e em um só espírito com ele. Ele nasce como filho do homem para que eu possa nascer como filho de Deus. É assim que acontece. Lá em 2 Coríntios, vamos ver? 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 21. Pega lá na sua Bíblia, vamos lá. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus. Tem um exemplo clássico de troca de túnica, que é uma história que todo mundo conhece. É a história que existe entre Davi e Jonatas. Lá em 1 Samuel, no capítulo 18, vamos pegar lá? 1 Samuel, capítulo 18, nos versos 3 e 4, fala assim: E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da sua capa, olha, que trazia sobre si, e a deu para Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Essa é uma troca de túnica, são presentes que foram dados. Só que essa amizade de Jonatas por Davi, ela nasceu de uma forma inesperada. Eu estou só abrindo um parêntese aqui para explicar essa troca de túnica no contexto de Davi e Jonatas, tá? Já já a gente continua com os passos de Jesus. Então, como foi assim um nascimento de amizade de forma inesperada, né? Foi quando Jonatas assistiu Davi naquela luta que teve contra o Golias, né? O gigante, aquele filisteu imbatível, né? Ele era o campeão dos filisteus. Então ele desafiava o exército israelita que afrontava o nome do Senhor. Foi nesse momento da luta entre os dois
que a alma de Jonatas se alegrou, se apaixonou, né? Se ligou à alma de Davi. Por quê? Porque o companheirismo entre Davi e Jonatas, ele era firmado na aliança, mas ele era livre de interesses pessoais. O que Jonatas ia ganhar em defender Davi com tanta intensidade? Nada. Não ia ganhar nada. Pelo contrário, o Saul, que era o pai do Jonatas, ele era rei, né? E Jonatas, ele seria o próximo rei. Quando Saul morresse, ou então ficasse velho demais. Era assim que acontecia. Então a sucessão seria ele. Então o companheirismo, ele nos leva a assumir responsabilidades de aliança. Foi o que aconteceu. Jonatas e Davi, eles foram fiéis por propósito divino. E não por herança consanguínea. Não. Mas a aliança tem dois lados. E Davi, ele foi fiel também a Jonatas através de Mefibosete. Quando Jonatas morreu, ele mandou, o Davi mandou procurar se havia alguma descendência, né, do seu amigo. Então, Mefibosete, que estava protegido, né, num local escondido, porque naquela época, quando matava o rei, eles matavam era toda a descendência. Aí quando Davi convidou o Mefibosete para se assentar à sua mesa, o guardião dele, né, ficou com medo. Mas só que a intenção de Davi era simplesmente de honrar o seu amigo. A intenção dele era essa. Eu vou honrar o meu amigo, porque eu fiz um pacto de aliança com ele. Entendeu? Então o filho de Jonatas, que era o Mefibosete, ele veio e, mesmo com medo, né? Porque ele achava que o rei ia matá-lo. Aí ele se prostrou diante de Davi. Se prostrou. Aí o rei muito se alegrou por ver a face do filho do seu amigo. Era o seu melhor amigo. E essa cena é uma figura de Deus com a igreja. É Deus recolhendo, restaurando a sua igreja. É a mesma coisa. O nome Mefibosete significa vergonha destruidora. Ele morava numa cidade chamada Lodebar, que quer dizer sem pasto. Não tinha alimento. Mas vergonha destruidora, que está em lugar sem pasto, por causa de uma aliança, se assenta à mesa do rei, que significa, né, casa de paz e prosperidade, lá em Jerusalém. Casa de paz e prosperidade. Então Mefibosete, ele se assentou à mesa do rei. E a vida dele, mudou, virou. É assim que a graça de Deus nos trata. É assim que a aliança opera. Nós somos um povo de aliança, né? E de excelência. No lamento de Davi, pela morte de Saul e de Jonatas, é que a gente vê o valor de uma aliança de companheirismo. É aquela aliança de paridade, né? De afinidade. Então, da mesma forma que Jonatas atirou a sua capa para Davi, ele tirou a sua capa e deu para Davi, Jesus também estende sobre mim o seu manto de justiça. E sobre ele, ou seja, sobre Jesus, vai o meu manto de pecado, de escravidão, de sofrimento. Existem vários textos que você pode ler depois na Bíblia. Vou citar aqui para vocês, só para você ver esse tipo de troca de túnica, né? Vestes novas que nós temos. Você pode ler lá em Filipenses, no capítulo 2, nos versos 6 e 8. Você pode ler também em João, capítulo 10, no verso 17. Colossenses, capítulo 3, versos de 8 até 10. Tem também Mateus, no capítulo 17, 2. Apocalipse 3, 5. E aí, por aí vai.
E você vai ter vários versículos onde nós vamos ver, falar sobre essas vestes, essa mudança de roupa. Bom, vamos continuar então com Jesus cumprindo os passos da aliança. O segundo passo foi a troca de cinto. Nós não tínhamos armas para dar para Deus. Não tínhamos. Mas Ele nos dá as suas armas. Então, o segundo passo que nós temos é a troca de cinto, quer dizer, as nossas armas. Lá em Efésios, no capítulo 6, todo mundo já conhece esse texto. Mas vamos pegar lá. Esse vale a pena a gente ler agora. Efésios, capítulo 6. Versos 10 até 18. Fala assim: toda a armadura de Deus, cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados nos pés da preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Tomai, pois, toda a armadura de Deus, não a nossa. A nossa não. Lá em 1 Coríntios, também no capítulo 10, tem lá as armas espirituais, né? Que nós temos. E a principal delas, é o nome de Jesus. Fala assim, olha, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento e obediência a Cristo. A armadura, ela é a vida do próprio Jesus. O nome e o sangue de Jesus são armas poderosíssimas. Armas poderosíssimas. O terceiro passo pelo qual Jesus também passou para cumprimento da aliança foi o corte com derramamento de sangue. Lá na cruz do Calvário, não é mais um animal que está sendo partido. Não, mas é o próprio Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Quando eles partem o animal e andavam formando o infinito, lembra que eu mostrei para vocês? Deus, ele declarava lá na eternidade, ele já tinha sacrificado seu filho. Ele já tinha decidido dar seu filho como sacrifício pelo pecado do homem. Ele já tinha decidido assumir a culpa, sabe? Que foi isso que Adão falou para Deus. Ah, Deus, a culpa é sua. O Senhor que me deu essa mulher. Aí o que Deus faz? Simplesmente Deus assume a culpa. Porque o homem tem autoridade sobre a terra. Ele tem autoridade. Então Deus paga pela culpa do próprio homem. Deus paga por isso. Então é o momento da maldição declarada, né? Lembra que é o momento de falar, né? Enquanto está circulando entre as partes, sobre a maldição. Ele faz essa maldição em nosso lugar. Deus faz isso. Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Ele se faz maldição na cruz. Está acontecendo então no Cronos tudo aquilo que havia acontecido na eternidade já. Nós caminhamos entre as partes na eternidade. Você pode ler alguns versos que eu vou deixar para vocês. Vocês podem ler depois. Está lá primeiro vocês vão ver, em Romanos, no capítulo 2, versos 28 e 29, né? Porque não é judeu,
que o é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu aquele que é interiormente. E circuncisão é a cotação no, é do coração no espírito, e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. E você pode ler outros versículos referentes a isso também, tipo Lucas 2:21, Lucas 2:39, no 1 Pedro 1:18, no verso 21 também você vai encontrar, né? E assim, você vai ver, olha lá em 1 Pedro, né? Fala assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Por tradição recebestes os vossos pais, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mancha. Era o sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo. É isso que foi acontecendo. E Jesus, ele continua cumprindo cada passo da aliança. O quarto passo é a troca de sangue. O que é troca de sangue? É troca de vida, né? Essa troca de sangue é isso. Jesus, ele foi para a cruz para morrer porque nós estávamos nele. Uma nova vida, então, brotou em nós. Qual vida que foi? A vida de Jesus, né? Nós somos comprados, nós somos redimidos, justificados. Nós somos participantes da comunhão, reconciliados com Ele. Tudo mais foi pelo quê? Pelo sangue. Nós somos vencedores, é pelo sangue. Pelo sangue. A minha vida, ela flui para a vida dele. E a dele vem para a minha vida. Aí, nós vemos então o quinto passo que Jesus passa. A cicatriz. A cicatriz. A aliança, ela precisa de uma marca. Tem que deixar uma marca. O corte era necessário. E tem que ficar no corpo. No corpo. Quando Deus, ele ressuscitou a Jesus entre os mortos, esse foi um momento assim que a gente vê na Bíblia, uma mistura de duas coisas que Deus faz. Primeiro, ele usa força, e segundo, ele usa poder. Vamos lá, vamos explicar isso aí. Como que ele usa isso? Jesus estava morto. E Deus, então, lá de cima, lá do alto, ele vê tudo aquilo acontecendo e ele vai usar, então, da sua força e do seu poder para poder trazer Cristo à ressurreição. Era poder demais naquele lugar, gente. Poder demais. Muito poder mesmo. Era poder para curar, poder para restaurar, era poder para poder... Muito poder. Era isso que acontecia. Muito poder. Aí, quando Deus fala, né, com Jesus, que vai ressuscitá-lo, que ele usou sua força, o seu poder, né, que na ideia original fala o seguinte, que é como se Deus tivesse inclinado ali, ó. Tipo assim, né, eu vou te buscar, filho. Eu estou te ressuscitando. Eu vou te restaurar. É como se Deus estivesse inclinado, né, naquele momento para poder buscar a Cristo, sabe? Ele estava ali do alto buscando alguém que estava lá embaixo para trazer lá para cima. Era isso que estava acontecendo. Tinha um poder muito grande naquele momento. Era um poder para poder restaurar qualquer coisa de tão forte que era naquele momento. Parecia que quando Deus foi ressuscitar Jesus dentre os mortos, né? Aí Jesus vira para ele e fala assim: Pai, restaura tudo, Pai. Mas não tira a minha marca. Não tira a marca de mim.
Pode deixar no meu corpo a marca. Restaura o resto todo. Mas a marca, deixa ficar. Havia poder naquele momento para restaurar tudo. Tudo. Mas quando ele ressuscita Jesus dos mortos, quando Jesus ressuscita, ele sai, aí vem lá, sabe quem? Tomé. Chega Tomé e fala assim, com os seus amigos, né? Com os outros discípulos. Quê? Não, vocês estão me zoando. Jesus não veio aqui, não. Não, Jesus não veio, não. Aí Jesus vai, aparece para Tomé e mostra para ele. Tomé, põe seu dedo aqui, ó. Coloca seu dedo aqui, ó. Agora eu te pergunto, por que Tomé falou daquela forma? Se ele viu Jesus na cruz, se ele sabia que as chagas dele, daria para colocar até a mão ali dentro. Mas aí Jesus virou para Tomé e falou assim, vem cá, Tomé. Eu ressuscitei dentre os mortos, mas eu não retirei a marca. Porque essas marcas são marcas de amor. Está aqui também. Olha, gente, nós vamos ver um Jesus Cristo ressurreto, com todo o seu poder de glória e com a sua cicatriz, com a sua marca. Ele fala assim, eis que te tenho gravado nas palmas de minhas mãos. É isso. Deus, ele não se esqueceu de mim e nem se esqueceu de você. Para de falar isso. Deus não esqueceu. Ele gravou você na palma das mãos. Ele gravou. A cicatriz, ela é uma marca permanente. Ela não sai. Quando Deus decidiu tornar homem, ele se fez homem para sempre. Para sempre. Nós não vemos por aí um espírito chamado Cristo. Nenhuma fumaça chamada Cristo. Mas nós vemos um homem chamado Cristo. O homem que é Deus lá no céu. Ele é Deus no céu. Lá em João, João diz lá em 1 João, no capítulo 3, no verso 2, ele fala assim, não sei o que seremos, mas uma coisa eu sei. Da maneira que ele é, nós também seremos. Deus, ele se fez homem para sempre. Para sempre. Que amor é esse, gente? Deus, ele nos ama e ele se fez humano por nós. O mesmo corpo glorificado de Cristo será o nosso corpo. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Lá em João, capítulo 20, no verso 27, fala assim. Disse, pois, a Tomé. Vamos lá. Ele disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas seja crente. Sabe o que significa isso? Significa que quando Satanás ele quer nos dominar, nós devemos lembrar de que lá no céu, Jesus Cristo tem a marca da aliança, provando que nos comprou e que temos com Ele uma aliança. Nós somos de Deus. Porque Jesus, ele nos comprou. E comprou com sangue. Pagou caro. Pagou caro. Vamos ver isso? Abra sua Bíblia lá. Em 1 Coríntios, no capítulo 6. Versos 19 e 20. Achou? Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo,
que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. E lá na Epístola aos Efésios, Paulo ainda fala do selo, né? Essa marca, esse selo que ficou em nós. Olha lá, Efésios capítulo 1, no verso 13, fala o seguinte: em quem também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eu tenho a marca da promessa. E você? Quando a gente ouve o evangelho, nós já fomos selados. Você aceitou Jesus, você está selado. A palavra de Deus, ela é como uma espada, né? De 2 gumes, que ela corta ali juntas e medulas. É assim que acontece. Vamos então agora para o 6º passo, né, que Jesus cumpriu, que foi a troca de nomes. Vamos lá. Troca de nomes. O nome, gente, o nome, ele dá direito a tudo aquilo que ele representa. Jesus, ele gostava de ser chamado Filho do Homem. E nós gostamos de ouvir o Espírito Santo testificar no nosso espírito. Ele fala que somos filhos de Deus. É a troca de nomes. Jesus, então, ele trocou de nome com a gente. Ele recebeu tudo que um filho de homem merecia. E nós agora, nós temos acesso a tudo aquilo que um filho de Deus merece. É assim que acontece. Paulo fala em Romanos que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A mesma herança que era só dele, agora também é nossa. Eu também faço parte. A troca de nomes. Vamos ver lá em Lucas, no capítulo 5, no verso 24, diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados. Ele disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Olha o poder dele. Da mesma forma que ele tinha esse poder, nós também temos. Lá em Lucas, capítulo 5, 24. Em Romanos, vamos lá, Romanos 8,16. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ó, viu? Falei a verdade. E tem mais. Efésios, no capítulo 1, versos 13 e 14. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Foi nesse momento que nós recebemos aquele H de Deus. E aí, o meu nome com H de Deus, ele vai ficar da seguinte forma: Íris, né? Aí seria, ó, Íris com H. Olha que chique. Íris com H. Por quê? Porque eu tenho fôlego de Deus, né? Nós trocamos de nome. Jesus e eu. Nós trocamos. Vamos então para o 7º passo? Os termos da aliança. Como que foram os termos da aliança? Em Hebreus 8:10, diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias,
diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Os termos da aliança, então, gente, eles não estão mais gravados em tábuas de pedra, mas, em nosso coração. São os termos da aliança. Não é por merecimento, mas pela graça de Deus, mediante a fé. Essa confirmação está lá em Efésios, no capítulo 2, nos versos 8 e 9. Fala assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. As leis espirituais, elas estão aí, direto na Bíblia, nós podemos ver e confirmar, principalmente lá no capítulo 5 de Mateus, lá nas bem-aventuranças, tá lembrado? Lá no Mateus capítulo 5, olha lá no verso 3, lá fala assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E assim vai. Nós só temos bênçãos, só bênçãos. Pega o Novo Testamento, você vai ver lá quais são. Se creres, né, verás a glória de Deus. Não é assim? Ela está lá em Romanos, lá em Hebreus 10 também você vai ver. Então, todas as maldições, Jesus, ele já levou na cruz do Calvário. Ele já levou. Nós agora, somos nova criatura. Ok? Bom, vamos então para o 8º passo que Jesus cumpriu da aliança. Era a refeição da aliança. Ele ceia com os discípulos antes de morrer e conosco, né? Essa refeição era a ceia dos discípulos, junto com os discípulos, né? E conosco ela vai ser sempre renovada através da Santa Ceia. É isso. Embolei um pouquinho, mas é isso. Então ele ceia com os discípulos antes de morrer e conosco na Santa Ceia. Toda vez que a gente passa e participa da Santa Ceia. Ok? Então, lá em Lucas, no capítulo 22, no verso 19, pega lá. Fala assim: e tomando pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que é por vós dado. Fazei isso em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. E tem outros versículos que a gente poderia ver sobre a refeição, essa refeição memorial. Né? Em João capítulo 6, no verso 51, fala também, João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Vamos lá? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Esse foi o 8º passo. E agora, o 9º passo que Jesus também cumpriu para se formar a aliança foi a árvore manchada de sangue. Jesus, ele plantou uma árvore, lá derramou seu próprio sangue. A cruz vazia, ela é o símbolo de que verdadeiramente Jesus, ele se fez homem e morreu no nosso lugar. Vejam lá em Mateus, capítulo 26, no verso 28, diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Essa palavra, gente, ela fez um corte profundo em nós, né? Marcou a gente, marcou a nossa vida, marcou o nosso coração.
Em outras palavras, vocês vão ver, né? Procure e anote. Eu procurei lá em Romanos 12, 1, Colossenses 2, 14. Temos também Filipenses 2, 8. Hebreus 9, 14. 1 João, capítulo 1, 7. Olha, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, gente, Jesus, Ele se fez morreu por nós e Ele cumpriu todos os passos da aliança. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Os benefícios de uma aliança. Vamos ver. Jesus, ele passou por todas, Abraão, e nós também podemos. Por quê? Existem benefícios que todos nós queremos. O primeiro deles, vamos ver? Primeiro benefício que nós temos em relação a uma aliança. Vamos ver se dá para ver. Primeiro, proteção. Estão lembrados? Proteção? Proteção. Olha só. Nesse benefício, o mais fraco, ele recebe do mais forte. É isso mesmo. A força que vem de Deus, ela passa a ser minha também. Passa a ser nossa. Veja lá em 1 João, no capítulo 4, no verso 4. João 4,4. 1 João 4,4. Fala assim: filhinhos, vós sois de Deus, e já os vencestes, porque maior é o que está no mundo do que aquele que no mundo está. Nós nos tornamos fortes pela aliança realizada. Gente, nós somos fortes, sim. O segundo benefício da aliança, segundo benefício, é a igualdade. 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 Nós somos colocados, através da aliança, no mesmo nível de Jesus. Perante o Pai, nós somos nivelados. Estamos no mesmo nível de Jesus. Nós somos filhos de Deus também, junto com Ele. E com isso, nós passamos a ter os mesmos direitos que Cristo. Por isso que nós somos co-herdeiros com Cristo. Lembra? Lá em Gálatas, no capítulo 4, no verso 7, diz assim: assim, já não és mais escravo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro de Deus, né? Então nós deixamos de ser inferiores para passarmos a ser superiores, no mesmo nível, no mesmo patamar que Jesus Cristo. Ok? Terceiro benefício da aliança, vamos ver. Terceiro benefício. Esse aqui todo mundo gosta, todo mundo sabe, todo mundo quer. É o benefício do amor. Terceiro benefício. Amor. Amor. O amor de Deus, gente, por nós, ele é imenso, ele é grandão. E é através desse amor que nós passamos a ser beneficiados. Recebemos todas as bênçãos, né, nas regiões celestiais, bênçãos estas que foram advindas da nova aliança de Cristo. Leiam lá em João, capítulo 3, verso 16. Todo mundo sabe de cor essa aí. João, capítulo 3, verso 16. O que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira inexplicável, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, a aliança
ela traz para nós esse benefício chamado amor. Quarto benefício da aliança. Vamos lá. O quarto benefício da aliança, todo mundo gosta e quer também. O quarto benefício é a liberdade. Liberdade. Nós somos libertos do pecado, das suas iniquidades. Antes, na antiga aliança, o sacrifício ele apenas cobria os nossos pecados, camuflava, né? Agora, na nova aliança com Cristo, todos os pecados são retirados pelo Cordeiro de Deus. São retirados. Embora o pecado habite em nós, como diz Paulo, né, na carta aos Romanos, ele não tem domínio sobre nós, porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo. Então, é isso aí. Vejam também em 1 João, no capítulo 1, verso 9, lá a palavra diz assim: mas aquele em que não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo se esquecido da purificação dos seus pecados. Quinto benefício. Vamos ver? Fazer aliança é bom, gente. Vale a pena. O quinto benefício de uma aliança. O quinto benefício. A aliança, ela encobre a vergonha e devolve para nós a honra. Sabia? A aliança encobre a vergonha e devolve a honra. Lembra lá no Éden? Adão e Eva, eles viviam tranquilos, administravam tudo para Deus. Não passavam falta de nada, nada. Bom, eles foram, então, orientados pelo Senhor a não tocar na árvore que estava no meio. Imagina aqui o jardim. Deus falou assim, olha, vocês têm todas essas árvores aqui que vocês podem tocar. Aí Deus orienta, olha, essa árvore que está aqui no meio, que é a árvore, né, do bem e do mal, não toca nela, não. Mexe com ela, não. Não come do fruto dela, não. Aí o que o homem faz? Infelizmente, o homem vai, pela curiosidade, dá ouvidos ao inimigo. Primeira coisa que ele faz, ele quer comer justamente da árvore que está no meio. Ele quer comer dessa fruta e ele come. E quando ele come desse fruto aqui, ó, da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí ele começa a ficar com vergonha e ele começa a se esconder de Deus. Como poderia, então, Deus, em toda a sua sabedoria, cobrir a vergonha do homem? Deus, ele, para cobrir a vergonha do homem, ele fez uma aliança. Fez uma aliança. Ele fez uma aliança que, em hebraico, é uma palavra chamada assim, olha, berit. Berit, em hebraico, significa cortar vida. Cortar vida. Lá em Levítico, no capítulo 17, verso 11, lá fala, né? Porque a vida da carne está no sangue, porque vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Assim, então,
O primeiro sacrifício de sangue da história aconteceu para remover essa vergonha do homem e devolver a honra. Deus ele usou então de peles de animais para fazer roupa para Adão e para Eva. Ele fez isso. Lá em Gênesis, capítulo 3, no verso 21, a gente vê isso. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas, né, de peles, e os vestiu. Eles não poderiam mais viver no jardim. Não poderiam. Mas assim, podiam chegar, eles podiam continuar se achegando ao Senhor. Porque o sacrifício, ele foi feito, né? E a aliança forjada, né, com Deus, não tinha mais vergonha entre eles. Então, o homem, ele teve que sair do jardim. Mas ele não precisou se afastar de Deus. É isso que eu estou dizendo. Eles sofreram os danos da desobediência. Saiu do bem bom. Foram expulsos do jardim. Mas Deus não os descartou. Deus não descarta nenhum de nós. Pelo contrário, Ele quer que a gente se achegue a Ele. Né? É assim. O sexto benefício da aliança. Esses são só alguns que eu estou contando para vocês. Podem até existir vários outros. Sexto. O sexto benefício é a matemática da aliança. Matemática da aliança. É estranho, né? Matemática da aliança. Essa matemática da aliança é uma coisa que pessoas comuns não conseguem entender. Não dá para entender. Porque quando alguém tem uma aliança com Deus, ele tem um aliado que tremendo. E Deus, como aliado, gente, ele fala para nós que jamais vai nos abandonar. Olha que coisa impressionante. Aliança com Deus é assim. Ele jamais nos abandona. Lá em Hebreus, eu sempre falo pro pessoal da minha célula, gente, é incrível como que Deus colocou esse versículo no nosso coração. E eu quero ensinar para vocês também. Hebreus 13:5, na parte B. Porque Deus é o nosso aliado. É Ele que é o mais forte que está por trás de nós. Ele fala lá em Hebreus 13:5 assim, ó, pega a sua mão e vamos falar junto comigo. Ó. O dedão, você vai falar seu nome. Eu vou falar o meu, Iris. E no restante vocês me acompanhem. Então, olha, Deus ele fala para mim. Né? Ele fala com todos aqueles que estão aliançados com ele. Ele fala assim, olha, Iris, jamais te deixarei. Jamais te abandonarei. Estão vendo aqui? Eu sou o dedão. Eu estou firme. Presa aqui, ó, nas mãos do Senhor. Eu só saio daqui se eu quiser. Porque Deus ele não quebra aliança. Eu só saio se eu quiser. Olha, eu tô firme, ó. Posso tentar puxar meu dedão que eu não consigo. Porque Deus está me guardando. Ó, Iris, jamais te deixarei. Jamais te abandonarei. Coloca isso no seu coração. Todas as vezes que você estiver desorientado, pensa aí, ó, Hebreus 13:5. É o Senhor que fez aliança com você, que está te protegendo. Então, gente, essa aliança com Deus, ela faz do mais fraco forte. Independentemente dos problemas. A vitória, ela sempre será do portador da aliança. A vitória será nossa. O texto que a gente leu lá em Levítico, no capítulo 26:8, fala que 5 perseguirão 100. 5 perseguirão 100.
sendo... Olha a matemática, gente, coisa doida. Vamos até colocar no quadro aqui para vocês acompanharem comigo. É muito doido. Molhando o bico. Olha só, lá em Levítico, hein? 5 pessoas vão perseguir 100. Ok? Deixa eu ver se dá pra ver. 5 perseguirão 100. Pra cá, aqui. Sendo que, se 5 persegue 100, olha a matemática, hein? Serão 20 para cada. Certo? 20 para cada. Aí mais na frente, a gente continua lendo, aí fala assim, 100 perseguirão 10.000. Eu quero que vocês vejam isso. Ó, 100 perseguirão 10.000. Aí, nesse caso, são 100 para cada um da perseguição. Tá vendo? Então, se a gente for olhar pelo nosso olho natural, né, essa matemática, não dá para entender muito. Mas na aliança com Deus, ela nos ensina que a força, ela aumenta exageradamente. Aumenta exageradamente essa força. Ela aumenta conforme nós agregamos mais aliançados. Quanto mais gente você agrega, né, com uma progressão geométrica exponencial, mais forte você fica. Essa é a matemática da aliança. Então, você está aqui, ó, sozinho, aí se de repente você agrega mais 3, esses 3 vão agregar mais 3, esse outro mais 3, e aí vai. Olha como que a força vai aumentando exponencialmente. É inexplicável, gente. Esses são os benefícios da aliança. Então, uma coisa eu digo para você. Se você não liga para nenhum tipo de resultado, fica sozinho. Fica só. Querendo vencer, faça uma aliança. Faça uma aliança. Ó, eu faço uma aliança. E agora, se você quer grande vitória, agregue mais aliados. Ó, mais aliados na sua guerra. Lembra de uma coisa. Vou até escrever aqui para você acompanhar comigo. Essa vale a pena você decorar. Gente, é uma regra que você não pode esquecer nunca. De força, de poder da aliança. Olha, 1 mais Deus é igual a quê? Hein? Fala mais alto, não ouvi. 1 mais Deus é igual a maioria. Maioria. Ou seja, ninguém pode com você. A aliança está selada, está fechada. Valeu? Muito bom. Gostei de vocês hoje, hein? Valeu.